Ok. Olá, turma, tudo bem? Bom, nós estamos aí na fase final do semestre, né? Nas últimas orientações que nós obtivemos, tudo indica então que nós não voltamos a ter aula presencial nesse semestre e vamos concluir todo o processo à distância, né? Bom, em cima disso, então, nós estamos fazendo as provas à distância. Nessa no nossa última aula, eu fiz um simulado, eu coloquei algumas questões, né, e com isso também eu fui adaptando e vendo aonde que a gente precisa melhorar ali para ter um processo de avaliação bem eficiente, tá. Então, a princípio, aquela atividade que vocês elaboraram com base no texto que eu coloquei na sala do Moodle, a intenção era nós experimentarmos esse modelo todo, inclusive coloquei com tempo limitado e tudo mais, ok? Hoje nós vamos tentar bater um papo um pouco mais esclarecedor sobre esse processo de avaliação, para a gente poder estar concluindo o semestre de maneira bem tranquila, ok? Bom, eh, antes, porém, eu queria deixar um último conteúdo para vocês analisarem. Eu julgo um conteúdo complementar à nossa última aula, né. Eu propus que vocês assistissem um vídeo que foi elaborado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, falando sobre a terceirização, e hoje eu também estou postando mais um vídeo complementar. São 2 materiais que fazem parte de um congresso que foi realizado em 2017, né, e o que eu estou colocando de hoje tem aproximadamente uns 35 minutos, que fala exatamente sobre a estratégia na gestão de contratos logísticos, ok? É um material rico, um material complementar, obviamente é mais para vocês terem esse conteúdo como uma base, né, complementar do que a gente conversou, né? Não vou, obviamente, pedir uma avaliação em cima do que o apresentador e o palestrante está fazendo, mas é uma dica para vocês assistirem, ok? Bom, eu também estou colocando como atividade de hoje um glossário, né? É uma proposta para vocês identificarem. Inclusive na palestra vão aparecer vários conteúdos, várias palavras, vários termos que são técnicos da área, e eu peço para vocês, por favor, anotar pelo menos 2 deles ali, né? Eh, Anota 2 termos, e nesses termos vocês pesquisem na internet, faça uma pesquisa e coloque, lá na nossa sala do Moodle, né, é uma forma de nós montarmos um glossário com toda a turma, ok? Aliás aliás, eu já coloquei um glossário para vocês relacionado a termos específicos, né, que vocês podem visitar lá também e colocar, nessa atividade, ok? Bom, deixa eu tentar exibir alguns, slides aqui para a gente complementar a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Eu queria complementar em cima desse tópico. Make or buy, ou fazer ou comprar, tá? Bom, nós temos entendido que a terceirização é um processo de compra de serviços, né? Na prática, quando uma empresa opta por terceirização, é o outsourcing, ou fazendo uma busca, né, de eventuais parceiros, ela está, na verdade, buscando a aquisição de um serviço, né. Então, uma reflexão que a gente poderia fazer é o seguinte: até que ponto as formas clássicas, os modelos tradicionais nos ajudam a decidir naquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser comprado, né. Será que isso que existe nos modelos teóricos são adequados em ambientes dinâmicos e complexos, como esse que nós estamos passando agora, né? Eh, Provavelmente não, principalmente porque agora nós estamos tendo uma dinâmica intensa de transformações, principalmente nesse momento de pandemia. Eu tenho insistido de que, nós vamos ter muita novidade, né. Alguns chamam de um novo normal, alguns falam que vai mudar tudo. Eu não sei, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nesses modelos dinâmicos nós vamos ter que reinventar as nossas formas de negociar e identificar aquilo que realmente, eu posso desenvolver e fazer internamente, e aquilo que eu tenho que adquirir de terceiros ou devo adquirir de terceiros, né. Ou seja, na prática, eu entendo que os negócios serão reinventados. Muitas coisas vão ser completamente adaptadas, né,
para um novo modelo. E, portanto, aqueles modelos anteriores provavelmente sofram grandes transformações, né. Mas uma das coisas que, vai permear e vai manter, né, como foco na decisão de comprar ou fazer, com certeza são essas análises macros, né, que alguns autores trazem, mas que eu insisto que elas vão permear e vão permanecer, como razões para a tomada de decisão em adquirir, hã, serviços ou mesmo produtos, né. A questão econômica, né, a questão de fazer uma análise econômica, analisar a viabilidade economicamente, isso é fundamental, né. Analisar o custo da transação com base, eh, se aquilo é viável. Vamos lembrar que nós temos insistido que o lucro que a empresa tenta obter, transferir numa atividade não pode ser o fator chave, é um dos fatores relevantes e importantes, né. Mas, sem dúvida nenhuma, esse processo de negociação é essencial, analisar o custo dessa transação. Também uma análise estratégica, né, lembra-se que a empresa leva o nome, né, leva, hã, história relacionada àquela empresa que está contratando ou que está adquirindo aquele determinado, serviço. E uma análise multidimensional. O que significa isso? Uma análise multidimensional seria enxergar tudo isso como razões essenciais para tomar uma decisão entre fazer ou continuar fazendo uma atividade ou adquirir isso pronto de um terceiro, de alguém que tem isso como foco, ok? Bom, dentre as funções relevantes desse processo todo, é essencial, negociar entre as partes aquilo que é responsabilidade minha e responsabilidade sua, né. E aí eu tenho insistido com vocês, a importância, a relevância de, uma vez decidindo por adquirir, por comprar esse serviço, né, fazer efetivamente essa avaliação através de um contrato, né. Eu falei isso tantas vezes e agora eu quero, eh, fechar, né, a nosso semestre basicamente insistindo sobre isso, dizendo: "Gente, tudo quanto for analisado deve ser, de alguma maneira, registrado em contrato", ok? E aí a gente precisa entender claramente qual a função do contrato em uma transação comercial. Qual é a função? Acima de tudo, né, a gente precisa entender o seguinte: esse contrato partiu antes de uma, quantidade, né, de, eh, reuniões, conversa, negociações para estabelecer os pontos relevantes para constar esse contrato, né. Porque o contrato é um instrumento legal que respalda administrativa e juridicamente uma negociação feita entre 2 partes, né, de um modo a estabelecer as obrigações e os direitos do contratante e do contratado. Então o contrato, ele, através de cláusula, através de pontos discutidos, ele vai estabelecer as obrigações e os direitos de cada uma das partes. E isso é relevante. Eu já disse para vocês algumas vezes a importância disso, né, em função, por exemplo, de estar atuando dentro do do cliente, né, através de uma operação, hã, in-house, como é relevante isso. Estabelecer indicadores de desempenho, KPIs, para poder avaliar se aquilo que foi estabelecido, acordado, está sendo medido ou está sendo acompanhado de maneira coerente dentro daquilo que as 2 partes entendem como coerente, como possível de ser atingido. Portanto, o contrato formaliza a transação de compra e venda de um produto ou mesmo de uma prestação de um serviço. Isso é fundamental dentro de uma relação com terceiros. Se eu vou contratar um prestador de serviços logísticos, é fundamental estabelecer essas cláusulas e colocar efetivamente, né, quais são os indicadores de desempenho. Obviamente, aqueles que têm um impacto direto com o cliente final são mais relevantes de serem acompanhados, né, gente? Isso é importante. Outros que podem ser efetivado através de um processo de melhoria contínua, né, eles podem ser mais flexíveis, mas aqueles que têm um impacto direto com o cliente final, é importante serem muito bem gerenciados. Aquilo que não é gerenciado, né, pode comprometer a transação. Bom,
Os contratos de terceirização, ultimamente a gente já tem, observado o seguinte, que estão cada vez mais, eh claros, né, mais esclarecidos, com os pontos mais definidos, né, mas é sempre importante observar o seguinte, eh, no início desses contratos sempre as empresas foram feitas através dessas atividades periféricas, né, secundárias, mas agora, gradativamente, o que tem ocorrido é que as organizações têm terceirizado essas competências mais centrais, né, e portanto, o risco e o registro, né, desses acordos são mais essenciais ainda, né. Atendendo a pedidos, líderes empresariais distribuíram as atividades de fabricação e engenharia, entre outros, por contratados externos, num implacável esforço para a redução de custos. Bom, o que tem ocorrido, né, é que, como nós vimos lá no caso da MAN, né, nós estudamos um caso, de consórcio modular, né, nós vamos vendo cada vez mais esse esforço de colocar uma adequação, né, de custo, de negócio, de estratégia, né, e essas atividades ligadas ao desempenho, muito mais, ligada ao negócio, propriamente, têm sido terceirizados também. É uma reflexão que a gente está fazendo aí. Bom, qual o grande desafio? É aquele relacionado à terceirização, no contrato, deve estar registrado exatamente essas mesmas dificuldades que a gente encontra, né, em colocar ali, né, os tópicos que cada um vai fazer, e o grande desafio é encontrar o parceiro certo para fazer isso, né, a pessoa que vai fazer uma parceria, um acordo ali de de responsabilidade compartilhada, né. É como um casamento, né, gente, casamento. Uma vez que eu optei por comprar um serviço ou estar tendo um acordo com essa empresa, é como um contrato, um casamento, né. Estabelecer controle efetivo sobre o relacionamento, né. E, por fim, gerenciar a transição dos funcionários com sensibilidade. O que significa isso? São 3 grandes desafios que eu já tenho citado numa outra oportunidade, mas que na elaboração, hã, de um acordo com a empresa são fundamentais. O primeiro desafio, encontrar o parceiro correto. O segundo, estabelecer o controle efetivo sobre esse relacionamento, ou seja, estabelecer as cláusulas corretas e, por fim, gerenciar a transição dos funcionários com sensibilidade. Significa, nesse tópico aí, como a gente já comentou, eh eh, muitas atividades são delegadas para terceiros e não se pondera o impacto que tem nos seus funcionários, né, é um cuidado que tem que ser tomado. Bom, por fim, existe um teórico chamado Charles Fine, que ele propõe o engajamento das diversas funções através de um modelo que ele chama de modelo de hélice dupla, que significa o seguinte, significa a expansão das atividades sendo observadas aí, né, com base em decisões que vão envolvendo, né, os diversos agentes desse processo todo. Então esse modelo de hélice dupla é uma estratégia de gestão que é utilizado na cadeia de suprimentos, criada por Fine, para auxiliar as empresas na tomada de decisão na sua forma racional, levando em conta as competências centrais, core business, depois os produtos que está em desenvolvimento e os sistemas de engenharia e a cadeia de suprimentos. Bom, esse é um modelo teórico para dizer o seguinte: eu posso analisar o critério de fazer ou comprar, né, de maneira um pouco mais dinâmica e menos estagnada, né, como a gente viu no nesses processos anteriores, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui um desafio para vocês, né, que é buscar compreender um pouco mais sobre o modelo da hélice dupla, né, que tem um entendimento muito mais amplo, que a gente pode, deixar aí mais como um tópico, uma pitada aí para vocês estarem estudando, porque antes de projetar a sua cadeia de suprimento, a empresa deveria, segundo esse modelo, identificar
a tendência futura do negócio e procurar antecipar os movimentos abruptos do mercado, tá? Eu pensei em acrescentar esse conteúdo em função do novo momento que nós vamos estar vivenciando. Então, compreender esse modelo de hélice dupla pode fazer um diferencial na sua formação competitiva e um tópico interessante para vocês analisarem, né, eh, num segundo momento da formação de vocês. O segredo do negócio, segundo a hélice dupla, consiste em escolher a competência central certa reiteradamente, ou seja, tornar um processo de expansão da cadeia, terceirização das atividades, efetivação de parcerias através de uma ação dinâmica e não estática, tá bom? Pesquisem um pouco sobre hélice dupla, não vou pedir na prova também, mas é um último, eh, conteúdo, né, que quero provocar com vocês para a gente concluir o semestre, tá bom? Um forte abraço, até mais e a gente vai se conversando aí, tá? Tchau.